Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Bruno e junto aqui da Adriana, da Fabiana, da Layara, Laila, Marcela e Vitor, estamos aqui para falar um pouco sobre as mitocôndrias, essas organelas celulares extremamente interessantes e curiosas. Antes de iniciarmos esse vídeo, gostaríamos de deixar um agradecimento especial para a nossa querida professora Regina Célia Pinheiro, do Centro Universitário Universo de Belo Horizonte, tanto pelos conhecimentos compartilhados nas aulas de histologia, quanto pela oportunidade de apresentar esse pequeno vídeo. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre os aspectos gerais e sobre a estrutura das mitocôndrias. Depois, vamos dar uma pincelada nas suas principais funções. E, por fim, vamos falar sobre a teoria de como surgiram essas curiosas organelas nas células eucarióticas. Então vamos lá. As mitocôndrias são organelas de formato esférico ou alongado. Essas organelas apresentam um comprimento que pode variar de 1 micrômetro a 10 micrômetros, e largura entre 0,5 micrômetro e 1 micrômetro. As mitocôndrias são organelas celulares, ou seja, uma das estruturas celulares que possuem membrana, e são encontradas em quase todas as células eucariontes, à exceção de alguns protistas que perderam essas organelas ao longo da evolução. Lembrando que as células eucariontes são aquelas com material genético envolto pela membrana nuclear. Em células procariontes, as mitocôndrias não estão presentes. O número de mitocôndrias varia de uma célula para outra, porém, normalmente, observam-se centenas de mitocôndrias em uma única célula. Um número maior é observado em células que apresentam grande atividade metabólica, como as células musculares esqueléticas, células do músculo cardíaco e as células neurais. Além disso, as mitocôndrias acumulam-se nos locais do citoplasma que possuem maior gasto de energia. Um exemplo disso é o caso das células reprodutoras masculinas, os espermatozoides. As mitocôndrias são estrategicamente concentradas na região próxima à peça intermediária da cauda dos espermatozoides, chamada de peça intermediária, que é onde ocorre o movimento flagelar. Em relação à sua estrutura, as mitocôndrias apresentam duas membranas, uma membrana interna, que apresenta projeções para o seu interior, as cristas mitocondriais, e uma membrana mais externa, que é lisa. Entre a membrana externa e a interna, há o chamado espaço intermembranoso. A membrana interna, por sua vez, delimita um espaço interno, o qual contém a matriz mitocondrial. É interessante salientar que nas mitocôndrias também são sintetizadas algumas proteínas, mas em menor quantidade. Através dessas proteínas é que as mitocôndrias são capazes de se fundir e de se dividir por fissão binária, assim como organismos procariontes. Nas moléculas de fusão, a mitofusina é uma proteína da membrana mitocondrial externa que promove a junção entre as mitocôndrias vizinhas, enquanto a proteína atrofia óptica 1, OPA1, localiza-se no espaço intermembranas, sendo responsável pela fusão mitocondrial interna. Nas moléculas de fissão, a fissão envolve pelo menos duas proteínas, uma grande GTPase, chamada de proteína 1, semelhante à dinamina, chamada de DRP1, e uma pequena chamada fissão 1. A principal função das mitocôndrias constitui em produzir energia para as células na forma de ATPs, num processo conhecido como respiração celular. A mitocôndria participa de duas etapas da respiração celular, que são o ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico, e a cadeia respiratória, também chamada de fosforilação oxidativa. As mitocôndrias são conhecidas como as centrais de energia das células, desempenhando um papel fundamental na produção de energia em forma de adenosina trisfosfato, a famosa ATP. O ciclo de Krebs é uma etapa central na produção de energia nas mitocôndrias. Ele ocorre na matriz mitocondrial. Durante o ciclo de Krebs, o piruvato produzido na glicólise é convertido em intermediários, que são oxidados liberando dióxido de carbono e produzindo NADH e FADH2. Lembrando que a glicólise é a primeira etapa da respiração celular e anterior ao ciclo de Krebs, e ela acontece no citoplasma das células. Além disso, o ciclo de Krebs gera uma pequena quantidade de ATP diretamente e fornece elétrons transportados pelo NADH e FADH2 para a próxima etapa, que é a cadeia respiratória. A cadeia de transporte de elétrons, ou cadeia respiratória, e também chamada como etapa de fosforilação oxidativa, acontece na membrana interna das mitocôndrias, também chamadas de cristas mitocondriais. Ela é responsável por transportar elétrons provenientes do NADH e FADH2 gerados na glicólise e no ciclo de Krebs. Nas cristas mitocondriais são encontradas proteínas que estão dispostas em sequência, as chamadas cadeias transportadoras de elétrons ou cadeias respiratórias. Nessas cadeias, ocorre a condução dos elétrons presentes no NADH e no FADH2 até o oxigênio. As proteínas responsáveis por transferir os elétrons são chamadas de citocromos. Os elétrons, ao passarem pela cadeia respiratória, perdem energia e no final combinam-se com o gás oxigênio formando água na reação final. Apesar de participar apenas no final da cadeia, a falta de oxigênio gera o interrompimento do processo. À medida que os elétrons fluem através da cadeia de transporte de elétrons, eles liberam energia que é usada para bombear prótons, íons H+, da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar, criando um gradiente de prótons. A energia armazenada no gradiente de prótons é usada para sintetizar ATP na fosforilação oxidativa. Funciona assim: os prótons fluem de volta para a matriz mitocondrial através de uma enzima chamada ATP sintase,
impulsionando a adição de um grupo fosfato em uma molécula de ADP, formando assim as moléculas de ATPs, que é a principal molécula transportadora de energia dos seres vivos. A origem das mitocôndrias é explicada por meio da teoria de endossimbiose. De acordo com essa teoria, um ancestral das células eucariontes fagocitou um pequeno procarionte ancestral aeróbio que utilizava oxigênio para metabolizar as moléculas orgânicas e que assim começou a viver em seu interior. Esse procarionte ancestral foi englobado, mas não foi digerido pela célula, e por fornecer vantagem a essa célula, começou a viver de maneira simbiótica, isto é, em uma relação que beneficiava todos os envolvidos. Algumas características das mitocôndrias sugerem que essa teoria realmente está correta, como a presença de duas membranas, a capacidade de se dividir como alguns procariontes, a presença de DNA circular e a presença de ribossomos semelhantes aos dos procariotos.